livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e também ao nosso pastor Galadier, que nos permite, por alguns minutos, ministrar a santa e poderosa palavra de Deus. Quero aqui pregar sobre um tema que pouco ouvimos a igreja falar. Algo que é muito importante para a igreja, mas que não ouvimos mais. O que vai acontecer conosco? Nós falamos tanto de salvação, de eternidade, mas o que vai acontecer conosco depois do arrebatamento? O que está preparado para nós no céu? Aleluia, Jesus. O que vai acontecer aqui na terra para quem não crê em Cristo? Eu quero tratar um pouco nesta noite sobre Cristologia, a doutrina de Cristo. Quero falar de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Quero falar de paracretologia, a doutrina do Espírito Santo. Eu quero alertar a você a necessidade de cada dia mais se firmar em Cristo, porque todos os sinais já se cumpriram. Aleluia, glória a Deus. E Cristo está breve a voltar. Aleluia. Acompanhe por gentileza a leitura. O título, a epígrafe diz: o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois como ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque esta palavra são verdadeiras e fiel. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, que beba de graça, e lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o teu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será o lago que arde com fogo de enxofre, e que é a segunda morte. Não precisaria nem pregar mais. O texto por si próprio explica o que o Senhor gostaria que falássemos aqui. Mas eu quero trazer algumas lições nesta noite. Tome o seu assento, por gentileza. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Senhor Deus,
Tome agora, Senhor, a minha boca, Pai, pois quero ser somente instrumento para a Tua palavra. Deus, Tu sabe a necessidade, Senhor, de entendermos, Senhor, que esta vida é passageira, Pai. Aleluia. Mas há uma promessa de salvação. Há, Senhor, um lugar preparado para nós, Pai. E se não entendemos através da Tua palavra, Pai, não teremos como entender. Ajude-nos, Senhor, agora nesta noite a ministrar e abra o coração dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus Cristo como Salvador de nossas almas. Aponta Jesus Cristo como intermediador entre o homem e Deus. Os profetas no Velho Testamento profetizaram acerca de Jesus. É verdade. E o Senhor Jesus apresenta-se então no Novo Testamento, cumprindo todas as promessas e profecias daqueles homens que passaram, e ele começa a pregoar acerca da salvação. E ele começa a dizer sobre um reino de Deus. E este reino nós sabemos que não era um reino físico, mas sim um reino espiritual. E este reino espiritual, para alcançar esta salvação, para alcançar esta eternidade, seria necessário ter fé e crer na palavra do Filho do Homem. Aleluia. Jesus, então, ele acaba fazendo real todas as profecias. E a profecia principal foi cumprida no Calvário, quando Jesus morre e ressuscita. E ele ressuscitando, ressuscita consigo também um órgão que agora se chama igreja. Mas Jesus foi muito claro em dizer também que esta igreja um dia subiria com ele. E Jesus diz, no capítulo de número 14 de João, ele diz: olha, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não diria eu que fui-vos preparar lugar. Porque onde eu estiver, vós estareis comigo. Aleluia. Mas também alertou acerca de que nem todos subiriam. Jesus disse que estariam dois no campo. Um subiria e outro ficaria. Jesus também diz sobre a parábola do joio e do trigo, que eles seriam semelhantes, cresceriam juntos. Mas na hora da colheita, o joio seria amarrado e jogado no fogo, e o trigo seria colhido. Então nós sabemos, irmãos, que infelizmente nem todos nós subiríamos para o céu. E pensando nisso, eu comecei a ler acerca da salvação e comecei a meditar no livro de Apocalipse. E quem escreveu esse livro? Quem escreveu esse livro foi João, o último apóstolo de Cristo. A igreja passava por dias difíceis. A igreja passava por dias sombrios. Nero, então imperador de Roma, com 17 anos de idade, ele resolve colocar fogo na cidade. Ele sobe a uma montanha, vestido de ator, começa a olhar para Roma pegando fogo. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Nero
era um psicopata que matou a própria mãe. E ele usa de artifício, quando ele coloca fogo em Roma, para culpar os cristãos. E começa então uma grande perseguição. Agora, os cristãos começam a se dispersar. E a culpa agora é jogada sobre a igreja. Os maiores historiadores dizem que faltaram madeira na época de tantos cristãos que foram levados à cruz. Os historiadores dizem também que nas noites escuras de Roma, alguns cristãos eram incendiados, eram amarrados em postes e queimados para clarear as noites de Roma. Tão brutal, tão cruel era este homem chamado Nero. Mas alguns anos depois, especificamente no ano 64, os judeus começam a se rebelar contra Roma. E começa então uma grande guerra. Após esta guerra, Nero resolve mandar um homem chamado General Tito para Jerusalém. Este homem começa então uma grande guerra contra os judeus. E 2 anos depois, Nero se suicida. E este General Tito, ele destrói a cidade de Jerusalém. E todos os judeus começam a se dispersar para as cavernas, para as montanhas e para as cidades vizinhas. Após a morte de Nero, levanta-se então um homem chamado Vespasiano. Este homem constrói um grande coliseu. E neste coliseu, ele começa a levar os cristãos para ser comido por leões. Nas arenas, a atração agora era levar aqueles que confessavam a fé em Cristo para ser devorado por leões. 10 anos se passam. No ano 81, levanta-se então o imperador chamado Domiciliano. Este homem era pior que Nero. Para se ter ideia, ele manda matar 10.000 cristãos. E neste momento, todos os judeus se dispersam por todas as partes do mundo. É aí, neste momento, que João, ele é pastor na igreja de Éfeso. Domiciliano manda fechar a igreja e levar o pastor João, que era o último dos apóstolos, para o mar Egeu, por um lugar chamado Ilha de Patmos. E neste lugar, chamado Ilha de Patmos, João é trancafiado. O último apóstolo de Cristo é fechado, é isolado. Mas é neste contexto onde todas as portas se fecharam para o Evangelho. É neste contexto onde os imperadores pensaram que iam calar a boca dos pregadores. É neste contexto onde Satanás achava que a boca dos pregadores seriam caladas e o Evangelho de Cristo seria destruído. Parecia que todas as portas haviam fechado.
Jesus desce do seu trono, se apresenta para João e diz: vem até aqui, que eu hei de mostrar e falar para você todas as coisas que hão de acontecer. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. João diz que ele escuta uma voz como trovão. Aleluia, Jesus. E quando ele vira para trás, ele vê um homem semelhante ao Filho do Homem andando sobre 7 catiçais. Aleluia. Oh, aleluia! Quando Satanás ele acha que venceu a igreja, quando Satanás acha que o evangelho vai parar de ser pregado, Jesus revela através da tua igreja o evangelho da salvação, o evangelho da libertação, o evangelho da cura. Quando João ele escuta uma voz como trovão e ele olha para trás, ele vê Jesus andando sobre os 7 catiçais que representam as 7 igrejas. O que eu entendo, a palavra de Deus, ela só pode ser revelada através de Cristo, mediante a igreja. Aleluia. E Jesus começa a revelar para João as coisas que iriam acontecer. E aí eu começo a entender a necessidade da igreja de se firmar cada vez mais com Jesus, porque todos os sinais já se cumpriram. É, Jesus, aleluia. E Jesus está às portas. Aleluia. João começa a escrever então, e Jesus começa a revelar todas as coisas. E o que vai acontecer então? Jesus diz que num piscar de olho, no soar da trombeta, a igreja será arrebatada. Glória a Deus. Aí Paulo diz em Tessalonicenses, capítulo de número 4, não sejais ignorante sobre acerca dos que dormem. Ele diz, olha, assim como Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados. Aleluia. E seremos transformados num corpo incorruptível, e encontraremos com eles nos ares. Aleluia, Jesus. E iremos para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí nós sabemos. Aleluia. Isso aí é pregado para nós. Mas imagine como será isso, irmãos. Pessoas andando na rua, pessoas indo para o trabalho, pessoas pegando trens, pessoas pegando ônibus, e de repente, num piscar de olhos, Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. aquilo que é corruptível ficará, ou seja, as nossas roupas ficarão. E você imagina um cenário, locomotivas se destruindo porque o piloto era crente. Aleluia. Você já imaginou aviões caindo porque o piloto foi arrebatado? Glória a Deus. Você já imaginou carros se batendo nas estradas, nas rodovias,
porque pessoas foram arrebatadas. Glória. Já pensou você conversando no seu trabalho e de repente a roupa cai e a pessoa some? Será um caos. Será um caos muito grande. Imagine para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Imagine para os meios de comunicação, como jornal, revista, rádio e televisão. O que eles vão falar? Eu fico imaginando, irmãos, os institutos de pesquisa querendo descobrir o que aconteceu. Aleluia. Por que tanta roupa no chão? Por que tantas pessoas sumiram ao mesmo tempo? Aleluia, Jesus. Imagine o IBGE. Imagine o Datafolha. Imagine o Ibope começando a pesquisar. Sumiu uma pessoa na Zona Leste. Qual era o perfil? Aquela pessoa ia todos os domingos na igreja. Aleluia. Sumiu uma pessoa na Zona Sul. Qual é o perfil? Aquela pessoa usava a Bíblia. Glória a Deus. Sumiu uma pessoa lá na Zona Sul. Qual era o perfil? Aquela pessoa acreditava em Jesus. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Todos os meios de comunicação. Você não ouve uma notícia na televisão a favor da igreja evangélica. Você não ouve uma notícia a favor do cristianismo. É só crítica, só falam mal, só falam que pastores roubam, só falam isso, só falam aquilo. Mas naquele grande dia do arrebatamento, eles vão ter que falar: sumiu aqueles que adoravam a Jesus Cristo, sumiu aqueles que tinham fé em Cristo, sumiu aqueles que usavam a Bíblia, sumiu aqueles que eram cristãos. Aleluia. Aleluia. A mídia vai ter que falar. Fomos arrebatados. Alguns vão ficar. Diz a Bíblia que após o arrebatamento virá um período de 7 anos, chamado período de grande tribulação. Por 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio destes 7 anos, levantará um homem chamado Anticristo. E este homem, ele mostrará uma falsa paz para o mundo. Imagine, irmãos, para ele vai ficar fácil. Muitas vagas em faculdade, muitas vagas de emprego, muitos carros. Vai ser fácil, porque eu creio que muitos subirão e estarão nos céus. Glória a Deus. Primeiros 3 anos e meio, este homem, ele vai unificar o dinheiro, ele vai unificar os países, ele vai unificar o jeito de adorar, porque haverá um líder espiritual. Só que, passando os 3 primeiros anos, este homem, ele vai se rebelar, porque Satanás entrará no corpo do anticristo. Nos 3 primeiros anos, ficará tudo certo. E a igreja?
estaremos na glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, a Bíblia diz que o céu é tão lindo, que há muito jaspe, muito ouro, que lá não haverá mais pranto, não haverá ranger de dente, que lá haverá, irmãos, coisas lindas e maravilhosas. Mas o que nós estaremos fazendo lá? A Bíblia diz que estaremos ceando com Cristo nas bodas do Cordeiro. E como será essa nossa entrada no céu? Nós seremos arrebatados. E quem não tem a curiosidade de ver a face de Deus? Aí se cumpre o salmo, irmãos. Quando nós entrarmos no céu, o ancião dará ordem para que as portas celestiais sejam abertas. Glória a Jesus. E vamos poder contemplar a face de Cristo. Porque diz o salmo: abrem-se as portas. Abrem-se as portas. E alguém pergunta: quem é este? E alguém diz: este é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Deus forte. Este é o Rei da Glória. Será o encontro de Deus, o encontro de Cristo com a igreja. Aleluia. E aqui na terra, aqueles que se prostituíram, aqueles que mentiram, aqueles que enganaram, aqueles que disseram que serviam a Deus e se corromperam, aqueles que não tiveram paciência e não tiveram fé, Aleluia. os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, ficarão debaixo da liderança de um líder maligno, cruel, que vai impor as suas próprias regras. Diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 13, que ele vai impor uma regra. Aleluia. Todos aqueles que quiserem comprar algo, todos aqueles que quiserem viver financeiramente, ou ir a um hospital, ou ter um emprego, deverá ser marcado. E diz que o número é 666. E aqueles que não aceitar serão mortos. Oh, Deus teve. É neste momento que passará um anjo nos céus proclamando o Evangelho. Já não haverá mais o Espírito Santo e nem a Bíblia. Haverá duas testemunhas. E